Esse vídeo é para você, aluno do primeiro ano do ensino médio, para você, aluno do terceiro ano do ensino médio também, que está se preparando para o Enem vestibulares, e você que faz pré-vestibular e que de repente está buscando um conteúdo que te ajude a de fato solidificar os conhecimentos que são adquiridos na escola. Aqueles conhecimentos que porventura você fica na dúvida como é que de repente ele pode ser cobrado no Enem ou em algum vestibular de forma tradicional. Eu vou apresentar aqui uma questão que eu usei na minha avaliação de física para os meus alunos do primeiro ano do ensino médio. É muito importante que você entenda que essa avaliação, essas questões que eu trago, elas têm um objetivo específico. Assim como no Enem também tem objetivo específico, assim como nos vestibulares tradicionais da Unicamp, da UERJ, dentre outros vestibulares, que também têm seus objetivos específicos, que é avaliar algo muito claro que o aluno desenvolveu ou não desenvolveu. Mas é muito importante para você que está me acompanhando aqui, e não perca nada do que eu trago, que é de extrema importância e de muita responsabilidade, que você se inscreva, que você ative o sininho e também me siga nas redes sociais. É muito importante que você possa fazer isso para que nada atrapalhe a sua caminhada rumo à sua aprovação, seja na escola, seja no vestibular, principalmente você que sonha em passar em medicina. Isso é muito sério e eu estou aqui para te ajudar. Então, antes de qualquer coisa, é muito importante que você veja a minha vinheta. E eu estou aqui trazendo agora a questão, vamos desenvolver. Observa como essa questão foi elaborada. Essa questão você não encontra na internet. Por quê? Porque ela é de minha autoria. Como que ela é abordada? Preste muita atenção, então. Aqui diz o seguinte: durante um festival aéreo, em uma pequena cidade, um piloto realiza acrobacias com seu avião, enquanto uma multidão assiste da arquibancada. Para as pessoas na arquibancada, o avião está em movimento, executando loops e mergulhos no céu. Ao mesmo tempo, o copiloto, dentro do avião, observa o piloto ajustando os controles. Para o piloto parece estar em repouso, enquanto as nuvens lá fora passam rapidamente. Aí vem o comando da questão. Qual é a explicação para essa diferença de percepção? Que diferença de percepção? A diferença de percepção do copiloto ou do próprio piloto? Veja bem, o copiloto, ele observa as nuvens lá fora, as pessoas lá fora e o próprio piloto. Então, vamos chamar assim, ó. C é copiloto, ele observa lá fora as nuvens, lá fora as pessoas, e essas coisas parecem estar para ele em movimento. Mas o mesmo copiloto observa o piloto, e para o piloto está em repouso. Quem é o referencial aqui? O referencial é o copiloto. Se o copiloto é o referencial, as coisas estão sendo analisadas na visão dele. Ou seja, em relação ao copiloto, ocorre mudança de posição, então ele enxerga em movimento. Em relação ao copiloto, não ocorre mudança de posição, então ele enxerga em repouso. Por quê? Porque o conceito de movimento e o conceito de repouso são conceitos relativos que dependem do que a gente chama de referencial. O referencial copiloto enxerga aquilo que muda de posição para ele em movimento. Mas aquilo que não muda de posição para ele, ele enxerga em repouso. Então, agora sim, vamos responder o comando. Qual é a explicação para essa diferença de percepção? E aí as alternativas trazem aqui. Letra A. O movimento
é um conceito absoluto. Está errado isso. O movimento não é um conceito absoluto, ele é um conceito relativo e que depende do referencial adotado. B de bola. O movimento e o repouso são conceitos relativos, determinados pelo referencial escolhido, pelo referencial adotado. Muito bem, essa alternativa B de bola é candidata. C. O piloto está em repouso absoluto? Não. O piloto não está em repouso absoluto. Por quê? Porque o piloto vai ser observado em movimento ou em repouso, a depender do referencial adotado. Para o referencial adotado, se o piloto muda de posição, ele será visto em movimento. Se o piloto não muda de posição, ele será visto em repouso. C, a letra C está fora. D de dado. O copiloto está em movimento em relação às nuvens, mas em repouso em relação à multidão. Não. O copiloto vê as nuvens se movendo. E assim como o copiloto vê a multidão se movendo também. Portanto, não é coerente pensar que o copiloto vai ver as nuvens em movimento, mas vai ver a multidão em repouso. Não faz sentido, a não ser que a multidão estivesse se movendo na mesma velocidade, na mesma direção e sentido do copiloto, o que não faz sentido. O texto disse que a multidão estava lá no local observando o avião e não se movendo junto com o avião. Então, está fora a alternativa D de dado. Vamos ver agora aqui. A alternativa é: a multidão na arquibancada está em movimento absoluto em relação ao avião. Está em movimento em relação ao avião, mas não em movimento absoluto. Por que não é movimento absoluto? Porque a multidão pode ser vista em repouso para outro referencial e não sempre em movimento, porque foi visto em movimento para um referencial. Um referencial pode estar em repouso para uma coisa, mas em movimento para outra coisa. Então, essa questão aqui, claramente, a alternativa correta é B de bola. E qual que era o meu objetivo nessa questão? Era avaliar se o meu aluno ele sabe diferenciar o conceito de movimento e repouso a depender do referencial. Assim também, as provas são elaboradas. O Enem já trouxe questão desse tipo. O VEST, Unicamp e, dentre outras, o ERJ já trouxe e irão trazer mais questões que envolvem esse conhecimento. E você? Eu te chamo aqui para a responsabilidade. E você? Está se preparando de forma adequada? Onde você, de fato, usa o conhecimento dentro de um contexto? Se não é assim que você está sendo avaliado, então não faz sentido, não está valendo a pena. Mas se você, de fato, quer que a sua avaliação te coloque na direção do processo que você vai fazer, esse canal pode te ajudar. Continua aqui, assista mais conteúdos que tem aqui na descrição, comenta aqui embaixo. Qual é o conteúdo que mais te aflige o coração? Eu posso preparar algo especial para você. A gente se encontra no próximo vídeo.